Obrigado, Nicélia. Grata satisfação, portanto, estar aqui participando desse canal. Como a gente estava conversando antes da entrada da live, da transmissão ao vivo, trata-se, e eu tive a oportunidade de dar uma olhada na produção do canal Lições para a Felicidade. Fico muito feliz e me sinto muito honrado por esse convite que me foi formulado. Agradeço a Nicélia de público pela paciência e tolerância em relação a tentar compatibilizar a agenda, e para mim eu me sinto, portanto, muito gratificado de um júbilo imerecido de estar participando desse estudo, notadamente em relação ao prefácio de Joana de Ângeles, a respeito da obra Constelação Familiar, que é uma das obras aí magnânimas da lavra de Joana de Ângeles, é uma das produções psicográficas das mais admiráveis que ela faz em torno do tema família. Tema esse por demais necessário, e sempre necessário ser explorado, ser abordado, ser estudado das suas mais variadas formas. O tema família nunca se torna datado, obsoleto, ultrapassado. Aliás, cada vez mais atual e cada vez mais necessário, contrariando inclusive algumas ideias que se levantaram ao longo dos tempos a respeito da obsolescência ou da ideia de que a família estaria ultrapassada, mas a gente vai examinar isso ao longo das nossas considerações. Portanto, mais uma vez, reiterando aqui a minha gratidão ao canal Lições para a Felicidade. Tive a oportunidade de ver as produções, especialmente do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles. Tive a oportunidade de ver a Nicélia ali colocando e fazendo comentários sobre aquelas páginas de episódios diários, né? Que é uma obra de mensagens curtas, mas que não menos relevantes e não menos importantes acerca do dia a dia, do cotidiano nosso, e que ela teve a oportunidade ali de considerar, de fazer alguns comentários sobre cada vídeo, cada capítulo, selecionando cada vídeo correspondente a um capítulo do livro, e, portanto, fico muito feliz de fazer parte, portanto, também desse canal. O tema Constelação Familiar é um tema desafiante, é um tema necessário também, um tema que é carente, embora a grande quantidade de trabalhos que existe, mas sempre é carente de novos olhares, de novas avaliações, de novas reflexões sobre o tema, e até mesmo recuperar reflexões antigas sobre o tema e sobre as quais a gente às vezes esquece. Antes de abordar especificamente o prefácio da obra da benfeitora Joana de Ângeles, essa obra que, não obstante, não se encontra necessariamente naquele rol das obras da coleção psicológica, mas aborda muitos conceitos comportamentais e psicológicos. Joana lança essa obra para tratar mais uma vez de família. Ela já tinha mensagens e tinha considerações sobre família em outros tempos, e a obra de Joana ela vem a público em um momento muito importante, que é o momento de 2007. Esse prefácio sobre o qual a gente vai fazer algumas considerações é de dezembro de 2007, né? Ela escreve na noite de Natal de dezembro de 2007, portanto, e aqui em Salvador, portanto, uma página psicografada na Mansão do Caminho. Ela coloca uma nota de rodapé dizendo que com essa obra, com a obra Constelação Familiar, ela estava querendo também homenagear os 150 anos da Revista Espírita, né? A Revista Espírita, que foi a primeira revista e o primeiro jornal de conteúdo espírita publicado pelo próprio codificador, e que ele lançou em 1º de janeiro de 1858. Portanto, no final de dezembro de 2007, chegando em janeiro, quase nas bordas de janeiro de 2008, que comemoraria, portanto, 150 anos, o Sesc Centenário da Revista Espírita, a Revue Spirituelle, o jornal de estudos psicológicos, publicado pelo codificador, que ele lançou em janeiro de 1858, e embora ele desencarnou em março de 1869, o mês de abril, a revista de abril, já estava pronta,
ele desencarnou em 31 de março, mas a revista do mês de abril já estava pronta e foi publicada. Revela Allan Kardec não apenas como um grande jornalista espírita de alto nível, mas também a primeira tentativa de fazer matérias espíritas do dia a dia que acontecia na Europa, na França, e que ele recebia cartas, respondia questões e tocava em temas que estavam acontecendo naquele momento, né? E que não necessariamente aqueles temas todos eram abordados nas obras clássicas do Pentateuco kardeciano, que era, digamos assim, aquele conjunto de obras que falava mais dos fundamentos da ciência espírita, né? Os fundamentos, os princípios da doutrina espírita, com seus aspectos filosóficos e as consequências religiosas e éticas. Na Revista Espírita, Kardec, portanto, abre isso. E Joana, nesse prefácio de Constelação Familiar, ela, nessa nota de rodapé, ela faz uma homenagem a Revista Espírita, né? Revista Espírita que também tratou muitas vezes do tema família. O tema família é abordado na Revista Espírita. Mas antes de atacarmos, entre aspas, o prefácio da Joana, o prefácio joanino, gostaria aqui de fazer uma breve introdução, que na verdade é uma introdução também influenciado pelas considerações de Joana ao longo das obras, inclusive também em considerações que ela fez em uma outra obra, especialmente o capítulo Família da obra Estudos Espíritas, essa obra não muito conhecida do movimento espírita e que eu acho primorosa, Estudos Espíritas. A edição que eu tenho é de Valdo, mais jovem, escrevendo alguma coisa assim, uma foto muito bonita, e ele, mas claro que Estudos Espíritas hoje tem edições mais recentes. É uma obra publicada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e que Joana toca em temas assim importantes, né? O primeiro tema, por exemplo, o capítulo 1 é Deus, e tem um capítulo de Estudos Espíritas que é Família, que ela faz uma espécie de digressão histórica e até de revisão de literatura. Ela cita Bachofen, né, ou Bachofen, que os especialistas do mundo jurídico conhecem, né, estudioso da poliandria, da poliginia, da poligamia masculina e feminina, né, e inclusive ela resgata o conceito que até entre os especialistas de Bachofen, ou Bachofen, às vezes não é muito considerado, né, que a família como é considerada hoje foi também um movimento de mérito da mulher que começou a romper com a poligamia masculina, que se sentia ultrajada e de alguma forma começou a exigir ou lutar por relações mais sólidas e mais monogâmicas, que é, como a gente sabe, um progresso no desenvolvimento moral humano. Daí porque, portanto, a poliginia, a poligamia feminina é mais antiga nas sociedades mais matriarcais, né? Naquelas sociedades que era chamado também de comunismo primitivo, ou seja, aquela sociedade do matriarcado tribal, né? E mais tarde, depois de superada, digamos assim, essa fase, a gente teve todo um patriarcado, toda uma cultura patriarcal, onde a poligamia quase sempre era masculina e não necessariamente feminina, por várias razões que a gente não vai entrar aqui nesse momento, porque não é o tema, mas se a gente for olhar, por exemplo, a tradição bíblica do Velho Testamento, a gente vai ver, por exemplo, os grandes patriarcas tendo, de alguma forma, vida em que tinha várias esposas e às vezes até concubinas, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, os grandes patriarcas. E o conceito de monogamia era, de alguma forma, também um movimento que era esperado pela mulher e iniciado pela mulher. E ela cita isso nesse capítulo de Estudos Espíritas. Mas eu queria fazer uma introdução aqui, baseado no que ela comenta, e ela diz que família vem da palavra latina da Roma Antiga chamada famulus, que significa escravo, ou escravo politicamente dominado, escravo social, porque Roma, na sua história antiga, ela conquistava os povos, ela não estava interessada, Roma não tinha interesse em necessariamente destruir tudo, dizimar populações, como fizeram os grandes conquistadores antes de Roma, né? Ciro, rei dos persas, Cambises, Gengis Khan. Roma estava interessada em conquistar e arrecadar, principalmente arrecadar financeiramente. Tanto é que ela preservava a cultura local, ela respeitava os credos religiosos, que inclusive era uma forma de facilitar as relações amistosas e arrecadar impostos. Assim ela fez, por exemplo, na antiga Palestina, particularmente em Israel, e a gente vê isso, inclusive, no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus. Então Roma conquistava, mas os povos que eram conquistados nativos,
alguns daqueles que eram escravos, que já faziam parte da escravidão, ou seja, escravizados daquela cultura, acabavam sendo incorporados e assumidos também pela cultura romana, e passavam a ser também escravos romanos, alguns dos quais eram incluídos nas famílias consanguíneas do patriciado. Daí o termo fâmulo, que deu origem à palavra família, significa escravo ou escravo doméstico. Por quê? Porque aqueles escravos muitas vezes eram colocados no grupo consanguíneo das famílias romanas, do patriciado, para serem auxiliares, para serem servidores, para colaborar de alguma forma, que, aliás, alguns que eram filosófica, cultural e intelectualmente mais esclarecidos, acabavam também colaborando com a educação dos filhos do patriciado, dos patrícios, que às vezes, inclusive, debandavam lá e se entregavam às orgias nas casas palacianas, relegando, portanto, a educação dos filhos a esses escravos que tinham uma certa cultura do grego, que às vezes conheciam mitologia, tragédia, comédia, filosofia, e que tentavam, de alguma forma, também ali educar os nobres romanos, os filhos dos romanos, e eram chamados de pedagogos, né? A palavra pedagogo surge aí, né? Mas a família, portanto, tem essa consideração, portanto, no conceito romano da Roma Antiga, família não era apenas o grupo consanguíneo, estabelecido por uma união sexual, e, portanto, a prole, que era descendente disso, mas a família também era a reunião de um grupo, inclusive escravos, em torno de um chefe, em torno de um patriarca. Mas antes disso, a gente tem, por exemplo, antes das chamadas civilizações antigas, ou cidades antigas, a gente tem a poligamia, como eu falei, as relações mais fortuitas, relações sexuais fortuitas, relações sensoriais, onde o instinto predomina sobre a razão, e onde a sensação predomina e sobrepuja a emocionalidade, o sentimento, e é naturalmente que nessas comunidades muito primitivas, antes da chamada civilização constituída, nós temos, portanto, uma noção de família muito diferente, se é que a gente pode chamar isso de família. Eram os grupos tribais, eram sociedades mais coletivas, onde não tinham grupamentos e uma noção ali de individualidade, muito típica do matriarcado, né? A ideia da intimidade, daquilo que é do íntimo, do privado, daquilo que é do público. É isso que a gente tem hoje nas nossas famílias, né? O banheiro que a pessoa vai, né? O seu sabonete, as suas coisas. Nas sociedades primitivas havia uma promiscuidade aqui não era apenas sexual, uma promiscuidade nas relações, a ponto de não haver muito essa noção de intimidade. Havia ali uma mistura maior, uma interação maior, um senso ali de estado coletivo e não ter muito parâmetros, não ter muitas referências. E é assim que a gente vai ver que as sociedades antigas se estabeleceram muito mais pelo instinto gregário e o instinto de reprodução, porque as relações, repito, sexuais eram mais espalhadas, eram mais desorganizadas nesse sentido, eram mais fortuitas, né? Eram mais, portanto, variadas e simultâneas, né? Porque ali o homem primitivo tinha mais vestígios e mais heranças com as experiências animais, com os atavismos animais, do que necessariamente as conquistas hominais, as conquistas da razão e do sentimento que ainda ele iria alcançar. Ainda muitos de nós ainda guarda vestígios, de alguma forma, dessas épocas poligâmicas do passado. Mas a verdade é que esse instinto de procriação, esse impulso inicialmente só sensorial e sexual, que fazia com que, nesses impulsos, os indivíduos se buscassem sexualmente, lentamente, um laço afetivo, e a noção de laço afetivo, ao longo das eras, começa a se estabelecer. E aí, o homem primitivo começa a ter uma espécie de apego e de posse acerca daquele ser que nasce dele e que é gestado por ele e que ele não sabe muito bem como é que isso acontece, a princípio. E graças a isso surge essa noção de apego, de sensação de posse que surge no homem primitivo, que também tem origem nos animais, afinal, os instintos da procriação nos animais fazem com que os genitores animais tenham uma certa ali proteção com a cria para que ela possa sobreviver, para a sobrevivência da espécie, decorrência do instinto de sobrevivência, né? Mas é claro que nos animais isso é muito pouco para se manter laços como a gente considera. Afinal, na maioria dos mamíferos, com 1 ano de idade, o mamífero já é adulto
já não existe mais aquele laço instintivo de proteção, por exemplo, da mãe, da genitora, com o filho, a ponto, inclusive, deles se procriarem, deles próprios se reproduzirem entre si, e já não há aquela relação de genitora, filho, etc., em boa parte dos mamíferos, né? Vai dizer Sigmund Freud, inclusive, sobre isso, diz Sigmund Freud sobre isso, quando examina o psiquismo humano, que ele vai dizer na obra clássica Totem e Tabu, que um dos marcos da entrada do homem na civilização e na saída do homem do chamado estado de natureza é o chamado tabu do incesto. O que é isso? Freud vai dizer que a partir do momento em que começou a reprimir a ideia da relação sexual entre os membros de um mesmo clã, de um mesmo grupo consanguíneo, como sendo um tabu, isso é, como sendo algo proibido, se formou ali. O homem começa a entrar em estado que ele chama de cultura, estado de civilização, e começa a se afastar um pouco do estado de natureza. Porque no estado de natureza, naturalmente que ele era mais ali instintivo, mais impulsivo, quando ele passa a reprimir os seus impulsos, eu estou usando a expressão de Freud, né, o recalcar, e passa, ao reprimir, ele passa a pensar sobre aquilo. Porque quando eu reprimo um impulso aselvajado, um impulso violento, eu passo a pensar sobre aquele impulso que eu controlei, porque se eu controlei mentalmente. E surge aí a noção de vida interior, a noção de reflexão, mais tarde, para Freud, a noção de propriedade privada, a noção, portanto, da sociedade de mercado, conforme ela é estabelecida hoje, e também esses primórdios que o homem entra na chamada vida da cultura, a vida da civilização, onde ele não é apenas instinto, ele não é apenas desejo, ou na expressão freudiana, ele não é apenas libido, e ele passa a ser também razão, ele passa a refletir, ele passa a recalcar. A conclusão de Freud é pessimista. Nós espíritas não temos essa conclusão, mas ele tem uma conclusão pessimista a respeito do ser humano, mas ele passa a reprimir, passa a ter os seus recalques, passa a ter as suas neuroses, os seus conflitos em relação aos impulsos para que ele possa viver em civilização. E isso, de alguma forma, é os primórdios também da família, primórdios também dessa ideia que tem a origem desses tabus e nesses mitos, nesses totens primitivos, que muitas vezes procede de civilizações primitivas, segundo Freud, quando aquele patriarca, aquele grande, me permite uma expressão bem popular, aquele grande macho alfa daquela comunidade, que impõe aos outros homens a repressão para que ele tenha as mulheres daquela tribo. Essa ideia é a ideia, simbolicamente para Freud, que fica no psiquismo da criança, que tem no pai a figura desse patriarca e que ele é reprimido, portanto, na conjuntura familiar, e aí ele vive uma cultura, é um estado de cultura. Ele não pode ser extinto, porque a vida em civilização, em comunidade, e, portanto, a vida em família não pode ser extinto, porque é incompatível. Se eu der vazão a todos os meus instintos, esse tipo de postura vai ser incompatível com as relações sociais e coletivas, e a família também. Então, na família, ocorre, na visão freudiana, uma primeira repressão da criança, que simboliza esse homem primitivo que é reprimido pelo patriarca, e só quando esse patriarca morre é que alguém assume o seu lugar. É como se o filho fosse reprimido, portanto, em relação a esse patriarca, para mais tarde assumir o seu lugar, e ele passa a regular, ele passa a dosar as suas doses de instinto. É uma visão materialista, mas que procura ali tentar entender a família e a origem da família. Engels, o famoso teórico, inclusive contribuiu com os pensamentos da economia e da visão filosófica de Marx, por exemplo, considerado um dos pais da sociologia moderna. Engels, na obra A Origem da Família, a Sociedade Privada, do Mercado, ele vai dizer que a partir da visão social de que o incesto era proibido, surgiria a família. Porque a partir daí, as relações familiares não podiam ser sexuais, mas tinham que ser fraternais, e os sujeitos de um mesmo clã não poderiam estabelecer relações com a família, senão com membros de outros clãs. E aí, portanto, essa ideia da proibição do incesto como algo imoral, irregular, ilícito, portanto, juridicamente proibido, a partir daí, ou socialmente proibido, a partir daí surge a unidade familiar, conforme nossos padrões. Ao longo dos tempos, é claro que essa unidade familiar foi sendo modificada com o tempo. Na Grécia Antiga, a família era vista para a procriação e para formar cidadãos para a guerra. Na maioria das cidades-estados da Grécia, que viviam em guerra, os filhos masculinos eram para a guerra. E as filhas, portanto, os filhos femininos, as filhas,
eram encaminhadas e tinha expectativa apenas para procriar, que essa era a visão da mulher na Grécia Antiga. Mais tarde, em Roma, embora em Atenas, ainda havia um culto à beleza, um culto à filosofia, um culto ao saber, mas, a grosso modo, boa parte da cultura grega era vista nessa ideia da guerra e da procriação. Roma, como nós falamos, tinha aqueles escravos políticos e pedagogos. Na Idade Média, a gente tem o poder do dogma, reprimindo, estabelecendo a família agora só é família a partir do casamento religioso. Diz a instituição religiosa, a igreja da época, com seus métodos de catequese, com seus métodos de imposição. A primeira filha ia para o convento, o primeiro filho ia para o sacerdócio. Era necessário educar as crianças, os filhos, para memorizar os textos religiosos e servir a igreja, numa educação catequética. Havia um slogan medieval que dizia: quando o sangue sai, o conhecimento entra. Então essa era a ideia da cultura familiar ali da época. A verdade é que esse conceito foi modificando, e quando a gente vê, por exemplo, na Revolução Francesa, a ideia já não era mais o casamento religioso. A família não era agora formada somente ou exclusivamente a partir do casamento religioso, mas a partir do casamento laico, ou seja, os direitos civis, os direitos sociais, as leis que de alguma forma vinham para tentar amparar e proteger a família, especialmente nas separações, especialmente nos casos de herança, o patrimônio familiar, resguardar alguns interesses familiares. E aí o casamento passa a ser o casamento civil, o casamento amparado pelas leis. Mais tarde, na Revolução Industrial, nós vemos as famílias em torno das grandes empresas, o homem como sendo aquele provedor que sai para o trabalho, que traz a fonte de renda, e a mulher, a cuidadora e a responsável pela dinâmica doméstica, papéis bem definidos, que após a Segunda Guerra Mundial começa a ser modificado, porque com a Segunda Guerra Mundial nós temos a dizimação de muitos sobrenomes, como nós costumamos dizer, ou seja, boa parte das famílias perderam as figuras masculinas, e as famílias ficaram, em boa parte da Europa e Estados Unidos, com mães e filhos, sem a figura masculina. Então essa cultura produziu, portanto, esse movimento da mulher, portanto, poder trabalhar, ingressar no mercado de trabalho e, de maneira mais efetiva, participar da vida pública, ter a sua carreira, ter o desenvolvimento dos seus valores. E claro que isso teve impacto na família. Teve um efeito na família. Afinal, a mulher, até então, tinha um papel bem definido de cuidar. Cuidar de quem? De dois grupos da família, dois grupos de membros familiares que são vulneráveis: crianças e idosos. No momento que a mulher emancipa, que a mulher sai e começa a trabalhar e começa a ter a sua carreira, que tem o seu direito, tem também as suas ambições, as suas aspirações, é claro que houve impacto ali e surgiram as instituições para dar conta de idosos, para cuidar dos idosos, que a mulher cuidava tanto dos seus pais como dos seus sogros, muitas vezes, e também das crianças. Então, tanto as instituições para idosos como as instituições para crianças, creche em tempo integral, as escolas infantis e assim por diante, que é efeito dessa cultura. É claro que também há questionamentos até hoje e interrogações sobre em que nível essa repercussão altera a formação dos filhos. Afinal, culturalmente, historicamente, a gente tem a figura feminina ali dando conta da formação dos filhos, e as opiniões se dividem, a gente não tem uma resposta única. Isso não significa dizer que a mulher não pode emancipar-se, não pode ter a sua vida, muito pelo contrário, mas é claro que os impactos a gente ainda está vendo e a gente ainda está estudando para ter uma ideia, porque não há dúvida de que, nesse sentido, o feminino, pelo menos a grande maioria das mulheres, e as exceções confirmam a regra, vivenciam um dilema, né? Querem ter sua carreira, mas tem também a coisa dos filhos, e quase sempre a falta de uma mãe, quase sempre, em 90% dos casos, eu estou aqui chutando o número, pode ser até mais, mas quase sempre a falta de uma mãe num lar faz mais falta do que a figura de um pai. A ausência paterna faz falta, mas se você for examinar, fazer uma investigação, vamos ver que quase sempre a figura materna faz mais falta quando ela faz falta, quando ela se torna ausente. E aí a gente vê esses impactos acontecendo. Claro que a mulher tem direito dessa emancipação, claro que ela tem todo o direito de também ter a sua vida pública, a sua expansão intelectual, a sua satisfação em carreira, etc. Mas, por outro lado, a gente tem ali uma questão
que é a questão de filhos, que hoje, que bom que com o tempo esses papéis, essas tarefas estão sendo mais divididos, estão sendo equalizados, etc. Mas nós temos ainda, porque de alguma forma também não é totalmente igual, afinal, pelo menos o homem tem uma diferença de 9 meses, para falar por baixo, né, e toda uma construção também biológica de relacionamento, que não é o mesmo do relacionamento da mãe gestante, mais tarde, mãe com o bebê recém-nascido e a criança. Então é claro que mesmo quando a mãe é ausente ou abandona, ela é presente no inconsciente infantil e na formação dos filhos. Então, mesmo quando ela não é modelo para ser copiada, ela permanece como modelo inconsciente, dizem os psicólogos. Por isso ainda há uma interrogação, uma dúvida. Dúvida não com relação se é certo ou não a emancipação feminina. Isso está fora de discussão. A dúvida é em que nível isso ocorre e em que nível a conciliação dos dois universos é interessante, em que nível uma coisa fica faltando, uma coisa fica agredida, uma coisa fica lesionada. Isso é tema aí para discussão, os estudiosos se debruçam sobre isso e não há uma resposta ainda total, absoluta, sobre essas experiências, porque a gente está vendo os casos, a gente está examinando ainda as futuras gerações. A família foi vista como ultrapassada, especialmente pela mentalidade da década de 60 do século XX, né, a mentalidade hippie, da contracultura, né? Mas o estudioso, que eu gosto muito, o estudioso francês chamado Luc Ferry, que escreve muito sobre família nos dias atuais, Luc Ferry vai dizer que essa foi a maior bobagem que já disseram. A maior bobagem que já disseram foi dizer que a família está ultrapassada, que a família é uma instituição ultrapassada. Quem disse isso foram jovens empolgados pela mentalidade da contracultura, que queriam romper com os tabus da ética, da moral de hipocrisia do século XIX, que de certa forma existia mesmo, a moral da repressão, né? A cultura religiosa equivocada, a cultura de aparência, e revoltados com essa experiência no lar, quiseram, de alguma forma, atacar a família e dizer que é necessário destruir a família, porque é uma instituição que está fora de moda, e criar uma sociedade alternativa. Inclusive, há uma música de um poeta popular conhecido, chamado Sociedade Alternativa, para criar, que era a mentalidade da cultura hippie e da cultura da década de 60 e 70, e que não sobreviveu 2 décadas, não conseguiu sobreviver 2 décadas. Luc Ferry vai dizer que a maior bobagem é dizer que a família é uma ideia ultrapassada. É a maior bobagem, é o maior erro. Sabe por quê? Diz Luc Ferry. Porque se você for examinar de uma visão mais histórica, mais ampla, você vê que a família está cada vez mais forte. Por incrível que pareça, porque examinando ali a década de 60 e 70, o que é que perceberam? Os laços familiares, as separações, os divórcios, os laços familiares se enfraqueceram, está fora de moda, a família só gera neuroses nos filhos, tem que acabar com essa ideia de família. Essa ideia, que foi muito apregoada, Luc Ferry vai dizer, porque é um olhar histórico muito a curto prazo. Se você olhar de uma maneira mais ampla, você vai ver que os laços por amor, palavra de Luc Ferry, os laços por amor estão cada vez mais fortes. No passado, os laços não eram por amor. As pessoas não casavam, começando com isso. As pessoas não casavam, as pessoas eram casadas, tá? Muitas vezes elas se conheciam na lua de mel, porque era um arranjo dos pais, os pais que casavam os filhos, seja para unir patrimônio, unir território, unir, no caso da nobreza, né? Fazer amizades entre reis, rainhas, entre coroas e nações diferentes, né? Então, os filhos eram casados, não havia escolha de casar, né? Ficavam para sempre, porque seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista civil das leis, era proibido separar, era proibido se desvincular. E naturalmente que esses laços... Você pergunta ao homem da Idade Média, por exemplo, você casa com amor? Ele vai dizer, por amor? Casar por amor? Você tá louco? Amor é um negócio muito fraco. Era essa a mentalidade do homem da Idade Média. Amor é um negócio muito fraco. Amor é muito frágil. Amor, palavra do homem da Idade Média, amor a gente tem com as amantes. A gente casa por coisas mais sólidas. Essa era a visão. Mas Luc Ferry vai dizer que com o tempo isso foi se modificando. E por incrível que pareça, a ideia de casar por amor é uma ideia que torna as relações mais fortes. E o divórcio, Flávio, Luc Ferry vai dizer, o divórcio só acontece e a separação só surgiu socialmente por causa do casamento por amor. Foi o casamento por amor que gerou o divórcio. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas casam por afeto, é porque elas escolhem casar e não são casadas.
E naturalmente elas podem escolher dissolver o vínculo, mas isso torna as relações mais fortes em vez de mais fracas. Por incrível que pareça. Quer avaliar um pouco? Quer examinar um pouco? Por exemplo, século XIII, século XIV, a quantidade de mulheres que morriam na gravidez ou morriam no parto, deixando um monte de filho, e os maridos que ficavam viúvos, muitas vezes colocavam esses filhos em orfanatos, em igrejas, em casa de misericórdia, naquelas rodas para as freiras pegar. É incontável. A quantidade de famílias desorganizadas ou desmembradas por conta da morte de alguém, por conta de novos casamentos em que os parceiros novos não aceitam os filhos anteriores. Deixa eu citar até pessoas famosas aqui. Montaigne, esse filósofo admirável, em um dos seus escritos, sabe o que ele vai dizer? Eu não sei de cor, se eu for contar aqui, eu não sei quantos filhos eu tive ao longo da minha vida. Ele não sabia a quantidade de filhos que ele teve na vida dele toda. Montaigne, filósofo admirável. Quer ver outro? Jean-Jacques Rousseau teve 5 filhos e abandonou os 5, colocando em orfanato. Embora fosse um homem extraordinário. Aliás, Rousseau é muito importante para a visão da infância e da educação. Né? Então nós vimos que a noção de família, diz Luc Ferry, era outra. Os laços eram mais frágeis. A opção por família, por afeto, Luc Ferry vai dizer, tem 300 anos. Tem 300 anos. E ele vai dizer, eu observo que existe uma evolução no conceito de laço familiar. E sabe o que ele vai dizer mais? O que é maravilhoso. Eu adoro o Luc Ferry porque ele é um dos poucos pensadores atuais, materialistas, porque ele não é religioso, mas que é otimista. A maioria dos materialistas tende a ser pessimista ou nihilista, pelo menos os grandes intelectuais. E ele vai dizer, há uma evolução e eu sou otimista em relação à família. E vai dizer Luc Ferry que a família é o atual novo sagrado. Se no passado o indivíduo sacrificava a vida, porque sagrado tem a ver com sacrifício, né? Aquilo que é sagrado é aquilo que é da ordem do sacrifício, né? Daí, na religião, o que é que acontecia? O que era sagrado, o indivíduo sacrificava alguma coisa, em uma oferenda, num altar, sacrifício de animais, sacrifício de flores, uma oferta, né? Aquilo que é da ordem do sagrado é sacrifício, sacro ofício, ofício sagrado. E Luc Ferry vai dizer, se hoje você perguntar a boa parte da população brasileira, se elas morreriam pelo seu centro espírita, ou pela sua igreja evangélica, ou pela sua igreja católica, ou pela sua igreja de qualquer natureza, ou pelo seu templo religioso, pelo seu líder religioso, se elas dariam a vida delas, a maioria diria que não. Se você perguntar, por exemplo, como acontecia no passado, as pessoas morriam, por exemplo, por ideais políticos, né? O ideal de direita, o nacionalismo, a defesa da pátria, a defesa da nação, o ideal de esquerda, né? Uma revolução social, uma busca por maior igualdade, pelo bem-estar social. Se você perguntar hoje em dia, século XXI, quem é que morreria por esses ideais? A maioria diria que não. Raramente alguém morre por esses ideais religiosos ou políticos, de esquerda ou de direita. Mas se você perguntar pelo que essas pessoas morreriam, a grande maioria morreria pela família. Por isso que Luc Ferry vai dizer, a família é o novo sagrado, é o sagrado atual. Ou seja, ele vai dizer que há um sagrado humano. Por quê? Porque eu dou a minha vida por outro ser humano. Essa é uma transcendência humanista, diz Luc Ferry, ele não é religioso. E isso é maravilhoso, porque Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, no item 775 do Livro dos Espíritos, o que aconteceria se houvesse a diluição da família? E os espíritos responderam qual é o efeito, né, para a sociedade do relaxamento, nem é a diluição, o relaxamento, nem é a destruição, só o relaxamento dos laços familiares. Qual é o efeito para a sociedade? E os espíritos respondem uma recrudescência ao egoísmo. Uma recrudescência ao egoísmo. Ora, então voltaríamos a estados mais egoístas, mais primitivos, o que é super interessante. Mas Allan Kardec também diz que a família não é apenas um grupo material, um grupo fisiológico, mas é, sobretudo, especialmente, um grupo de espíritos, onde há ali um grupamento espiritual responsável pela convivência e pela relação ali em coletividade. Na família, existem algumas leis de Deus operando. Lei de reprodução, especialmente quando a família tem uma base biológica, porque nem toda família é formada pela procriação sexual de duas pessoas. Há as famílias, outros modelos de família, que não são necessariamente pela gravidez, pela gestação, mas são famílias. Mas, nesse modelo tradicional, reprodução, que quando há
por exemplo, um pai e uma mãe que reproduzem filhos, etc. E as outras leis que cabem em qualquer modelo familiar, que é lei de sociedade, ou seja, aprendizagem social, vínculo social, relacionamento social, né? Que dá origem a outra lei, como diz Kardec, as leis sociais, ou melhor, a vida social é básica e essencial para o progresso. Daí os laços sociais são essenciais para o progresso. E por isso os laços de família são essenciais para os laços sociais. Ora, então a gente tem lei de progresso, porque se o espírito evolui intelectualmente sozinho, moralmente, eu só evoluo, só cresço no contato com o próximo. Porque é com o próximo que eu vou desenvolver as habilidades e as competências, os valores e as virtudes que tem a ver com a relação com o próximo. Como é que eu desenvolvo o perdão? Será que eu vou desenvolver o perdão meditando sozinho no deserto do Saara, o deserto, ou na montanha do Himalaia, sozinho, sem ser incomodado? Como é que eu treino e exercito a paciência? Na convivência com o outro. É no exercício com o outro. Como é que eu treino tolerância e compreensão se eu vivo isolado? Então, há determinados elementos interiores que eu só adquiro no contato com o outro. Veja bem a importância da família. E, é claro, a lei de amor, que é uma lei moral. Kardec vai dizer que a maioria das famílias já se reuniam no espaço, ele diz isso, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, por uma simpatia anterior. E essa simpatia reverbera, corporificando-se nas famílias terrenas. Com exceção, diz Allan Kardec, de que às vezes famílias recebem membros que têm antipatias ou falta de afinidade com os membros daquele grupo, que se torna uma prova, seja para o sujeito, seja para a família, para conviver com o diferente. Ou também por laços de inimizade, de antipatias anteriores, que reverberam agora na convivência atual. É o que Chico Xavier dizia, a gente adquire dívida no atacado e vai pagando a prestações. Porque eu tiro a vida de alguém, aí daqui a 5 séculos eu recebo esse alguém como filho meu. Então eu tirei a vida, agora eu dou a vida. E aí eu vou pagando a dívida das prestações, eu vou educando, eu vou encaminhando, eu vou orientando, eu vou investindo, eu vou me sacrificando, eu vou conduzindo. Quando eu e ele, ou eu e ela, filho ou filha, desencarnar, chegamos no mundo espiritual, mesmo que a gente tenha a lembrança da vida anterior, da vida lá remota, que um matou o outro, mas na vida mais recente, na vida mais próxima, na vida que foi a última existência, a última encarnação, a mais próxima, que predomina, a gente foi pai e filho. A gente foi mãe e filha. A gente teve um vínculo ali importante. E é isso olha só o mecanismo da divindade, que às vezes reúne espíritos, seja por laços de afinidade, como diz Kardec, seja por laços de simpatia, de antipatia, para poderem crescer e aprimorar. Por isso que Emmanuel vai dizer que a família é o centro essencial de nossos reflexos. Ou seja, aquilo que a gente espalhou ao longo das encarnações, aquilo que a gente espalhou psiquicamente e moralmente, se materializa na família. Por isso que a convivência familiar é sempre um desafio. Toda convivência é sempre um desafio, porque quanto mais próxima é a relação, mais possibilidade da gente se atritar, de a gente se desentender, de a gente se magoar. É claro, quanto mais próxima a possibilidade disso. E por isso a família é um desafio, um laboratório de experiências para a gente crescer, para a gente desenvolver. Qual a abordagem de Joana de Ângeles nessa obra, e particularmente nesse prefácio? É entender que a família é uma espécie de constelação. E aqui eu preciso falar uma coisa que eu nunca falei, e o canal Lições para a Felicidade está me dando a oportunidade de falar. Quando Joana aborda essa questão da constelação familiar, ela não está necessariamente, isso era uma dúvida minha de anos, e com os anos eu fui, de alguma forma, solucionando essa dúvida, e me deu uma visão muito maior da sabedoria de Joana. Joana não está necessariamente fazendo uma teoria de constelação familiar psicológica e comportamental. Não está. A mim sempre me estranhou, porque quando eu vi essa obra, e quando eu li a obra, eu percebi que essa obra não é uma teoria, não está, por exemplo, reproduzindo os conceitos, por exemplo, de Bert Hellinger, na Constelações Familiares Sistêmicas, a constelação familiar. Não há, por exemplo, a teoria de Bert Hellinger, vale a pena ser examinada, vale a pena ser refletida. A teoria de Bert Hellinger tem algumas considerações importantes, outras estão aí na pauta aí das discussões. Hoje em dia a teoria de Bert Hellinger é também alvo de polêmica. O Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, não
admite, não reconhece as constelações familiares como algo reconhecido e que tem a validade científica. Tem alguns problemas e algumas questões nessas abordagens terapêuticas que eu não tenho condição, não tenho tempo aqui para explorar, para aprofundar muito, então não vou entrar por essa questão. Mas a mim me chamou a atenção porque, assim, eu já lia as constelações familiares de Bert Hellinger, eu conhecia as leis do amor, né, a lei da ordem, a lei do pertencimento, a ideia do pertencimento. Joana aborda o pertencimento, a sensação de pertencer a algo, né, de fazer parte de algo, a sensação de pertencer, de pertencimento, que faz parte da experiência familiar, a sensação de ordem, a noção de ordem, que é o respeito pela hierarquia, o respeito, né, pelas funções e papéis sociais dos membros de família, que são papéis diferentes, né? E as leis também, a lei de equilíbrio, que também Bert Hellinger, muita coisa na teoria de Bert Hellinger é super interessante. Mas Joana não cita nada disso, não cita esses conceitos por dois motivos. O primeiro, todo espírita que lê a doutrina espírita e que conhece um pouco a obra da codificação já sabe, que é o seguinte: o espiritismo não vem concorrer com a ciência acadêmica. Kardec diz isso várias vezes, inclusive nas agendas. O espiritismo vem colaborar com a ciência acadêmica, iluminando as causas espirituais que a ciência acadêmica, na sua maioria das vezes, não considera, e respeita a ciência acadêmica. Então, é claro que Joana, muito lúcida, um espírito desse, não vem fazer uma teoria psicológica, propor uma abordagem terapêutica para concorrer com os terapeutas de família. Não é essa a proposta de Joana. A proposta de Joana é espiritual, é trazer os elementos espirituais. E ela não entra... Interessante, porque eu li toda a obra, interessante que ela fala... O livro é Constelação Familiar, mas ela fala de coisas muito importantes, fala da constelação familiar, mas não cita os conceitos da teoria da constelação familiar de Bert Hellinger. Aquilo sempre me chamou a atenção. Embora muita coisa da teoria de Bert Hellinger, que é muito importante, aparece na obra de Joana de uma outra forma, com outra roupagem. E eu fiquei pensando, eu fui estudar, li as coisas, as polêmicas que existem em torno de algumas afirmações de Bert Hellinger, algumas coisas que é alvo de polêmica, é só vocês procurarem na internet, tem aí, né, existe uma reflexão sobre como é feito as constelações familiares. Às vezes profissionais que não são preparados, que não têm formação, fazem, porque a ideia de entender os padrões nossos familiares que se repetem é muito bacana e é muito interessante da teoria de Bert Hellinger. Mas isso tem que ser feito com calma, né? A Associação Psiquiátrica e Psicológica da Alemanha, país de Bert Hellinger, o que ele inclusive residiu, tem uma ressalva muito importante dizendo que alguns profissionais podem fazer isso de maneira cuidadosa, para não mexer com a pessoa ficar desorganizada, e depois, como é que fica isso? Como é que a pessoa vai depois lidar com aquilo? Então tem que ter muito cuidado com essa história. Joana não entra por essas técnicas terapêuticas, não é o objetivo dela. Qual é a proposta de Joana? Falar da dinâmica familiar. E aí eu descobri que o termo constelação familiar já existia antes de Bert Hellinger. E Joana estava utilizando também nesse conceito. Inclusive está presente na medicina. Constelação familiar como sinônimo de dinâmica familiar. Aí eu entendi a metáfora dela. Né? Aí ela aborda tudo, ela engloba algumas coisas de Bert Hellinger, sem necessariamente fazer uma obra de psicanálise ou de psicologia sistêmica, psicologia familiar sistêmica, porque não é uma obra espírita. Então, ela fala das ideias sem estar teorizando sobre os conceitos e sem estar entrando nas polêmicas, mas ela utiliza a expressão constelação familiar do conceito antigo, que inclusive também na medicina. A mãe como espécie de lua é uma metáfora. O pai como espécie de sol, os filhos como os astros muito próximos, né? E ela vai falando da importância dessa família no sentido espiritual. Vai falar Joana de Ângeles que a família, ela diz isso no prefácio, a família é uma espécie de termômetro. A família, a nossa família, a nossa convivência na família é um termômetro para dizer para nós como é que está a nossa temperatura espiritual. Como é que eu funciono na família? Porque é fácil eu me manter um pouco controlado na minha agressividade, na minha impulsividade, nos meus ciúmes, nos meus melindres, socialmente e coletivamente. Mas numa vida próxima, numa relação próxima, eu não consigo sustentar isso durante muito tempo. Então, eu acabo me apresentando. Não está na moda hoje esses reality show? Não tem, inclusive, polêmicas girando em torno de reality shows aí? Está aí na mídia? Por quê? Porque o sujeito, quando entra numa casa dessa e começa a participar desses reality shows,
eles não conseguem sustentar muito a sua aparência. Então eles se apresentam como eles são. Inclusive, quando eles são falsos, eles apresentam as falsidades ali. Eu estou falando falso aqui no sentido para entender o estereótipo, tá? Todos nós temos características de uma coisa de outra. Mas para a gente entender que essas coisas aparecem na convivência, na intimidade. Tanto em termos de virtudes, também aparece, como em termos de vulnerabilidade. A família é esse termômetro. A família vai dizer para mim como é que eu estou funcionando na família, como é que eu sou, ou como é que eu estou. Porque tem a persona, a aparência que eu sustento para fora, né? Daí a ideia de que quando alguém não fala com outra pessoa, a gente diz, dormiu comigo, foi... Quer dizer, um casal que convive junto, que dorme junto, é um casal que não se fala um com o outro, que não tem educação, porque dormiram juntos, né? Então quando alguém trata uma outra pessoa mal, a outra pessoa diz assim, você dormiu comigo, foi? Olha só como está entranhado na gente a ideia de que no dia a dia familiar as pessoas se maltratam, ou as pessoas se tratam mal, porque um desafio nosso é ser realmente espiritualizados. Nós, religiosos, ainda achamos que a espiritualidade é uma postura de ser sereno e equilibrado no trabalho espiritual. Isso está errado. O trabalho espiritual é o que menos exige da gente em termos de espiritualidade. A espiritualidade verdadeira é exigida de nós no cotidiano. Tá? Jesus era espiritualizado no dia a dia. Não havia isso. Ele parava na natureza, orava ali, fazia uma reflexão, entrava no almoço, na comida que Lázaro e as irmãs estavam oferecendo, ou a sogra de Pedro, na casa de Pedro, estava dando. Ele ali demonstrava o espírito. Chico Xavier era espiritualizado no café mineiro que ele tomava quando ele pegava o pão e molhava o pão dentro do café, né? Que alguns acham que é uma gafe. Mas Chico Xavier, quando fazia, todo mundo achava lindo. Ele molhava o pão com manteiga no café e comia o pão, né? E no dia a dia é que ele era espiritualizado. Na gentileza, na forma de tratar o outro, na forma de se relacionar com o outro. Essa é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdadeira espiritualização. Humberto de Campos dizia que até partindo o pão, Jesus tinha alegria em fazê-lo. Até partindo o pão. Olha só. Então, é nas coisas comezinhas, é nas situações minimalistas do dia a dia que a gente se apresenta, que a gente se esforça. Por isso que é um erro achar que agora que eu não estou indo para a casa espírita, agora que não está tendo centro espírita, eu não estou tendo a oportunidade de me espiritualizar. Se você acha que a casa espírita que vai te espiritualizar, você entendeu errado. Nós entendemos errado. A gente ainda tem essa noção da Idade Média, que a gente vai para a igreja para ser purificado e para se salvar. Não, a casa espírita é a escola que vai me equipar de direcionamentos, de informações, de encaminhamento para eu aplicar na minha vida. Ela não vai me iluminar. Ela vai me dar as ferramentas para eu me iluminar. Porque a iluminação é resultado de esforço próprio. Então a verdadeira serenidade de espiritualização não é eu ir para a casa espírita, é eu criar uma casa espírita, um templo espiritual dentro de mim. E eu carregar esse templo para onde eu for. Esse templo espiritual, para onde eu for, eu carrego ele em iluminação. É esse o propósito. Então, a verdadeira espiritualização vai ser no dia a dia, no aborrecimento do trânsito. Quantas oportunidades a gente tem no dia a dia para se espiritualizar? É no mercado que a gente pega o mercado a fila, quando vai chegando na nossa vez, o carro da frente, que só tinha 15 itens, aí chega o marido, a filha, o sogro, o cunhado, o cachorro, trazendo vários carrinhos com várias mercadorias. E você ficou assim esperando e pegou justamente aquela fila, porque tinha poucos itens naquele sujeito e agora chegou toda a familiarada, toda com outros carrinhos. É a oportunidade de se espiritualizar. É a oportunidade de se espiritualizar quando alguém comete um erro com a gente, no dia a dia, quando a gente passa na nossa frente, quando alguém passa na nossa frente, quando alguém é descortês com a gente no trânsito, quando alguém toma a nossa vaga do carro, que é do shopping center, quando a gente nos trata mal no elevador, do condomínio. É nesse dia a dia que a gente tem a oportunidade de ser espiritualizado, de exercitar a espiritualização. E a família é a primeira escola. Jean Joana de Ângeles, de uma maneira muito bonita, ela vai dizer: examine a vida dos grandes psicopatas, examine a vida dos grandes genocidas de todas as épocas, e quase sempre
você verá uma criança maltratada, uma criança abusada, uma criança violentada. Examine a vida de Hitler, examine a vida de Stalin, cujo pai era alcoólatra e espancava o filho. Examine a vida de Saddam Hussein, de Hirohito, de Ayatollah Khomeini. Examine a vida desses grandes ditadores ao longo dos tempos. Verá quase sempre uma criança abandonada, desconsiderada. E esse ódio, essa raiva das figuras parentais que deveriam amá-lo e não amou, ele devolveu ódio delas para a sociedade que eles detestavam. Porque todo genocida, todo ditador, todo arbitrário, um dia foi uma criança. Um dia foi carregado, pelo menos, por um adulto, por uma mãe, por um pai, por uma figura responsável. Um dia recebeu cuidados de alguém mais velho, de algum adulto. Então a família é esse desafio. É na família que as primeiras noções de sociabilidade, de relações familiares, de limites, até onde eu vou. E por isso os pais têm que se sacrificarem também. Porque ao se sacrificarem, eles estão dizendo para os filhos que eu tenho limite, então você tem que ter também. Não basta dar limite aos filhos e não ter limite, ter uma vida desregrada. É necessário que a gente tenha também uma vida regrada e também diga não pra gente. É a mãe que todo dia quer ir pra farra. É o pai que todo dia quer ir pro futebol. É a mãe marombada que quer ficar 24 horas na academia e as filhas em casa. É o marido que quer só encher a cara fora de casa e não dá atenção à família. Eu tenho que, como pai ou como mãe, também me limitar nos meus prazeres e também, de alguma forma, sacrificar um pouco as coisas que eu quero fazer, aquilo que eu quero viver também. Eu preciso também fazer uma certa renúncia para eu ensinar aos filhos que eles precisam renunciar também. Porque senão eles não vão aprender, porque eles aprendem por convivência social. Muito mais por assimilação social do que pelo discurso verbal. O discurso verbal tem ressonância quando os sujeitos estão tentando conviver de maneira equilibrada. Não estou dizendo de pais que são santos, de mães que não erram. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de pessoas comprometidas em querer melhorar, em querer ir adiante, através do diálogo, pais que leem, que valorizam a leitura. Quase sempre os filhos também se interessam pela leitura. Os adultos hoje que leem regularmente foram crianças que foram estimuladas. E assim por diante. Então, nós temos oportunidade de espiritualizar-se. Espiritualização é um processo interior e que Joana de Ângeles aborda nesse prefácio Constelação Familiar. No final do texto repito, Noite de Natal de 2007, Joana de Ângeles vai dizer, acompanhando o processo de evolução que se opera no planeta abençoado, que nos serve de colo de mãe para o crescimento na direção do genitor divino, reflexionamos por largo período em torno da família e reunimos no presente livro 30 temas que dizem respeito à afetividade, ao mecanismo de desenvolvimento espiritual e moral do ser humano, como singela contribuição em favor da constelação doméstica. O que significa dizer que ela está dizendo que não dá para pensar em evolução espiritual desconsiderando a família. Porque a família é a primeira experiência de tentativa de evolução espiritual. E nenhum espírito que se reencarna ao longo dos séculos que não tenha vivido experiências familiares. Aliás, alguns espíritos reencarnam especificamente para lidar com a família, inclusive evoluídos. Quem leu a obra Renúncia vai ver Alcione, um dos espíritos mais evoluídos, escolhendo reencarnar. Embora ela fosse um espírito que poderia ter uma missão coletiva, ela reencarna para ajudar na convivência um grupo de espíritos familiares ligados ao seu coração. Então essa obra de Joana é uma obra que tem 30 temas, que vale a pena ser examinado, que o canal Lições para a Felicidade vai examinar nas suas várias abordagens. Acredito que a nossa Nicele e também os convidados que porventura ela chame
para contribuir, vai abordar em diferentes aspectos, nas mais variadas formas e nos seus mais variados ângulos, a questão da constelação familiar. Obra que enfoca o papel dos pais, a figura dos avós, dos tios, dos primos, os laços que começam biológicos, mas cuja função maior são os laços afetivos, né? Os filhos de um casamento anterior, que convidam o sujeito a também ter uma fraternidade mais universal e menos consanguínea, menos biológica, os meus filhos em detrimento dos seus. Não, a afetividade verdadeira é um laço espiritual, não do corpo, é o laço do coração, e que Joana aborda nessas questões maravilhosas, nesses capítulos maravilhosos do livro Constelação Familiar. Portanto, a guisa aí de encerramento, de conclusão, vale a pena a gente pensar, portanto, nessa proposta, nesse desafio, nessa abordagem de constelação familiar, entendendo que é na família que a gente muitas vezes vai carregar ali os estímulos essenciais para mais tarde o nosso crescimento para Deus. Com exceção de espíritos já evoluídos, a maioria de nós precisa de alguma referência familiar e precisa de ambientes familiares saudáveis para mais tarde ir na direção de voos maiores. Agora, aqueles que passaram por famílias destruídas, por famílias desorganizadas, por pais disfuncionais, entender, como diz Joana de Ângeles, que se trata de uma prova. Prova essa que é herança de uma vida desorganizada na família em reencarnações anteriores. E veio numa família desorganizada para dar valor para aquilo que talvez não deu valor. E para, no sofrimento, eu poder aprender mais e crescer na direção de Deus. Não vale a pena apenas aquela questão psicanalítica do passado que dizia assim, a culpa da sua neurose é sua mãe que te abandonou, ou seu pai que foi prepotente, ou a sua mãe que foi negligente, e pronto, acabava aí. Não. Pode ser que a neurose, o conflito, a baixa autoestima, a carência tenha a ver com essas figuras. Mas o sujeito consciente da sua espiritualização, do seu processo evolutivo, vai dizer, tá bom, isso daí deve ter algum motivo, deve ter alguma motivação, alguma causa, porque isso não é por acaso. Mas o que eu sou chamado a fazer, tá bom, e o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com aquilo que a minha mãe me fez? O que é que eu faço com o abandono paterno? O que é que eu faço com aquilo que eles me fizeram? Esse é o projeto da Constelação Familiar, obra abordada por Joana de Ângeles. Então é isso, meus amigos, me coloco à disposição, se houver alguma questão, alguma colocação, estou às ordens, e passo a palavra para a nossa querida Nilcélia, para ela liderar aí. Que maravilha, viu, Flávio? Eu não sei nem o que falar agora nesse momento. Você trouxe um material riquíssimo para a gente, para que possamos pesquisar e refletir mais ainda, nos aprofundarmos em relação a essas questões familiares, né? Que muitas vezes as pessoas têm até uma forma distorcida de entender o que é família, né? E a família é a mola mestra da sociedade, é uma oportunidade única que Deus nos concede para que possamos desenvolvermos a fraternidade e a solidariedade. Que maravilha viver em família, né? Tantas pessoas criticam, falam sobre sua família e na hora dos problemas, para onde é que corre? Para a família. É a família que está ali para poder ajudar, seja aquela pessoa com um comportamento equivocado ou não, ela sempre está ali, sempre está disposta a ajudar. Então, agora é o nosso momento de gratidão. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer por essas elucidações maravilhosas que tivemos aqui nessa tarde. Como é bom, Senhor, estarmos comungando com os teus ensinamentos. E te pedimos que continue inspirando Flávio para que ele possa continuar estudando e trazendo essas maravilhas para que cada dia mais possamos discernirmos e atuarmos, sobretudo, com efeito no nosso dia a dia, através da prática dos teus ensinamentos. E abençoai a nossa família, especialmente aqueles mais difíceis, e nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos o amor em nossos corações para boa convivência em família.
E em teu nome, em nome de Deus e da Mãe Maria Santíssima, é que damos por findado o nosso estudo desta tarde, com votos de paz e de saúde para todos. Muita paz, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro.